In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Sejam bem-vindos, acolho você de modo particular nesta transmissão. Nós estamos no percurso quaresmal, meditando e vencendo os vícios. Um itinerário de conversão. Lembrando que será toda sexta-feira, neste mesmo horário, e nós passaremos, se não por todos, mas pelos principais vícios capitais, ok? O terceiro catecismo da doutrina cristã diz que entre pecado e vício há esta diferença. O pecado é um ato que passa, enquanto o vício é um mau hábito contraído de cair em algum pecado. Então, quem ainda não entendeu o que é que nós estamos fazendo, quem não entendeu o percurso, a definição é essa. Nós estamos lutando contra os vícios, tá bom? Que você pode ser viciado, mas não está caindo naquele pecado, naquele vício, naquele momento. Entende? Uma pessoa que é viciada no álcool, nem sempre ela está pecando, mas o vício está presente, tá bom? Então, se você quiser que fique mais claro ainda, eu vou repetir outra passagem do catecismo da terceira doutrina cristã. O vício é uma disposição má da alma que a leva a fugir do bem e a fazer o mal, e que é causada pela frequente repetição dos atos maus. Se a virtude é a repetição de atos bons, o vício é o mau costume, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito da inveja, ok? Por que eu escolhi este tema da inveja? Bom, porque seguindo o roteiro do venerável Fulton Sheen, hoje é a segunda palavra da cruz associada ao vício da inveja, que é: hoje estarás comigo no paraíso, encontrada em Lucas 23, versículo 43. Mas por quê? Por que a inveja é associada a essa palavra? Bom, antes de nós chegarmos ao tema, eu só quero mostrar para vocês a preocupação dos santos doutores com relação ao pecado da inveja. Vou estar utilizando agora o Catecismo Novo, tá bom? De São João Paulo II. E lá no número 2538, já no final, fala que a inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, é um problema muito antigo. Um problema que está na humanidade causando uma grande destruição. É um pecado urgente. Não é que os outros vícios também até hoje não causem essa preocupação. Causam, mas principalmente a inveja. Porque você vai encontrar a inveja em seu ambiente de trabalho, na sua pastoral, em movimentos da igreja, em você mesmo. Você consegue perceber quando uma pessoa fala com a tendência da inveja, porque você mesmo sente ou já sentiu a experiência de ter inveja. É a mesma coisa quando uma pessoa diz uma palavra orgulhosa. Você sabe que aquilo tem uma pitada de orgulho porque você mesmo tem a concupiscência para saber o que é o orgulho. Tá? Então, São João Crisóstomo diz assim: nós nos combatemos mutuamente, e a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramo-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Olha só a palavra desse santo. Isso ele está falando já na comunidade cristã, tá? Então, Santo Agostinho, se você ainda achou pouco isso, Santo Agostinho complementa.
o pecado diabólico por excelência. E São Gregório Magno, na Moralia, diz o seguinte: da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Então, é uma coisa muito séria nós tratarmos da inveja, porque a inveja é mãe de outros vícios. Às vezes você está lutando contra uma coisa que você não sabe de onde se origina. Você está lutando, sei lá, contra uma insatisfação que você não quer assumir que é inveja, mas você fica um pouco triste quando vê alguém se dando bem, quando alguém passa naquela prova que você estava estudando também, mas não conseguiu. Você expressa, não, parabéns, muito bem, não é? Você merece, você estudou, mas lá no fundo você fica com aquela tristeza, não é? Então, é investigar a mãe, para combater a mãe, a inveja. E assim as suas derivadas também sofrerão e com a graça de Deus todos nós venceremos o vício da inveja, ok? Bom, para definir a inveja, o próprio Fulton Sheen, já no início do capítulo, dá em suas palavras o conceito. A inveja é a tristeza por causa de um bem do outro e a alegria por causa de um mal do outro. Um tipo de tristeza. Em algumas listas dos pecados capitais, não aparece o nome inveja, aparece tristeza. Aí alguém pode falar, mas espera aí, Frei, então ficar triste é um pecado, é um vício capital? Como assim tristeza? Eu separei aqui na Suma Teológica o que Santo Tomás fala a respeito desse tipo de tristeza. Né? Quando ele se pergunta se a inveja é uma forma de tristeza. Questão 38. Ele diz assim: o objeto da tristeza de um homem é o seu próprio mal. Ora, pode acontecer que o bem de outrem seja apreendido como o próprio mal, e dessa forma a tristeza pode ser relacionada ao bem alheio. Mas isso ocorre de duas maneiras. Primeiro, quando o homem se entristece com o bem de outrem, na medida em que este ameaça ser uma ocasião de dano para si próprio, como quando o homem se lamenta pela prosperidade de seu inimigo, por medo de lhe causar algum mal. Tal tristeza não é inveja, mas sim um efeito do medo, como afirma o filósofo. O que nós vamos nos preocupar aqui é com a inveja, a tristeza enquanto pecado. Por quê? Porque também Fulton Sheen diz que nós não estamos preocupados com uma justa inveja, em aspas, né? Como o zelo que nos inspira a emular bons exemplos e a progredir com aqueles que são melhores que nós. Né? Porque a própria Escritura afirma que nós devemos aspirar aos dons do Espírito Santo. Então, a inveja que eu estou falando aqui, meu irmão e minha irmã, não é uma inveja de, por exemplo, você viu que alguém comprou, sei lá, um carro, e você olha para aquele carro e diz assim: nossa, onde é que você comprou? Né? Esse carro é muito bonito, faz tempo que eu procuro e não acho uma oportunidade assim. E a pessoa te indica onde você comprou e você utiliza de meios lícitos e vai lá e compra. Isso não é o pecado, tá bom? Isso não é pecado. Você não está utilizando do roubo, você não está utilizando de furto, você se inspirou em outra pessoa para adquirir um bem como o dela. Tá? Você não prejudicou, você não bateu nela. Não é isso, não é essa coisa que nós estamos combatendo aqui. Né? Até mesmo, por exemplo, alguma pessoa que está à sua frente, como eu disse, num estudo, num concurso, e você vai lá e se inspira nela, querendo ser como ela. Você tem um zelo por aquilo, por essa missão de ser como ela. Isso é válido, tá bom? Nós estamos falando aqui da inveja que se manifesta na discórdia, no ódio, na alegria maliciosa, no ciúme ou na calúnia.
Em sua vida aqui na Terra, nosso Senhor, ele reparou de diversas formas a inveja, né, no seu cotidiano. Hoje nós temos um problema que geralmente as pessoas que têm inveja, elas na verdade querem o bem daquelas pessoas. Como eu disse em uma meditação passada, uma pessoa que fica triste por causa que alguém está rico, né, ficou rico, no fundo ela queria aquilo. Então, Jesus, em seu sermão contra a inveja, quando ele fala nas passagens do Evangelho, diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça pode corroer e onde os ladrões não arrombam nem roubam. As pessoas invejosas também acreditam que a vida é somente essa. Então, contra o materialismo desta vida, Jesus coloca isso, não é? Também para aqueles que tinham inveja da misericórdia concedida à ovelha perdida. Jesus diz que os anjos do céu alegram-se mais por um pecador fazendo penitência do que por 99 justos que não precisavam de penitência. Porque pessoas não aceitavam que alguém pudesse se converter. É o orgulho farisaico de bater no peito e dizer: faz tempo que eu estou na igreja, faz tempo que eu sirvo a Deus. E agora essa pessoa aí que vivia no mundo voltou para a igreja e já quer dar uma de santa. Então, também tem uma inveja aí. De várias formas, Jesus reparou a inveja. Porém, ele encontrou inveja em outras situações da sua vida, como a inveja de Pilatos, que tinha inveja de seu poder, Anás tinha inveja de sua inocência, Caifás tinha inveja de sua popularidade, Herodes tinha inveja de sua superioridade moral, e os escribas e fariseus tinham inveja de sua sabedoria. Jesus ele sofreu inveja, uma inveja doentia que o levou à morte. Foi também um ato de inveja. Então, consegue perceber como a inveja produz crimes assim? Uma paixão que leva a grandes fatalidades. Bom, mas por que se tem essa associação com essa palavra da cruz? O Fulton Sheen associa por causa da situação com o ladrão. Escutem bem. Para a opinião pública, a impressão de que 3 ladrões e não 2 foram expostos ao céu, em certo sentido, isso foi verdade. 2 roubavam ouro por avareza e 1 roubavam corações por amor. Então, Fulton Sheen diz, se nós formos pensar bem, realmente eram 3 ladrões na cruz, mas Jesus roubava corações. Ele utiliza essa linguagem como São Bernardo, de dizer que Jesus ele rouba os corações por amor. Então, era o ladrão que poderia ter sido salvo, o Salvador que os salvou e o ladrão que foi salvo. 3 palavras que a cruz vai expressar: inveja, misericórdia e piedade. Tá? Então, o ladrão à esquerda invejou o poder de Jesus quando ele fala que ele poderia se salvar. É como se ele dissesse assim: se eu tivesse o seu poder, esse poder que tu alegas ter com o Messias, eu usaria diferentemente do que ficar pendurado indefeso em uma árvore. Foi um ladrão que estava tão próximo da salvação e ficou tão longe em pouco tempo. Não é? Foi um ato também de inveja. Se eu tivesse o teu poder, era como se ele dissesse isso: eu libertaria nós 3 daqui. Ou seja, em outras palavras, ele diz
que usaria melhor o poder de Deus do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo. Diferente do outro. O ladrão à direita não tinha nenhuma inveja do poder do mestre, mas somente compaixão, pena dos sofrimentos. Então, um homem moribundo pediu a um homem moribundo por vida. Um homem sem posses pediu a um homem pobre por um reino. E um ladrão às portas da morte pediu para morrer como um ladrão e roubar o paraíso. Veja só, veja a diferença do ladrão à direita. É por isso que a palavra a cruz, a palavra da cruz associada é essa, né, que nós estamos relacionando, tá? Então nós tiramos duas lições disso, ok? Primeiro, estou passando a parte teórica para vocês perceberem como Jesus venceu a inveja e como superou este vício. A primeira é que a inveja é a fonte de nossos maus julgamentos sobre os outros. Não é? Quando nós falamos palavras de julgamento, estamos colocando uma superioridade moral. Né? Como se ali eu fosse melhor, né? Eu soubesse administrar aquilo melhor. Veja quantos santos foram alvos da inveja do próprio clero, dos próprios inquisidores da igreja. Veja o Padre Pio, não é? Então, olha que interessante, uma vez que a inveja está tão descontrolada no mundo, é um conselho extremamente bom não acreditar em 99% das declarações perversas que nós ouvimos sobre os outros, porque estão contaminadas também com inveja. Se você critica alguém, se você diz alguma coisa contra alguém, também ali tem inveja. Se o bom ladrão tivesse tido inveja do poder do Senhor, nunca teria sido salvo. Nunca. Ele só foi salvo porque ele encontrou paz desacreditando dos fofoqueiros invejosos. E nossa paz é encontrada na mesma incredulidade. Se o ladrão arrependido tivesse acreditado naquelas pessoas que estavam julgando o Cristo, dizendo blasfêmias, ele não teria falado aquilo. Ele desacreditou em todos e acreditou no poder de Jesus. Veja como é lindo. Veja que palavras doces. Palavras que o Fulton Sheen coloca com maestria. Então essa é a primeira lição que nós tiramos deste episódio. E a segunda é o seguinte: o único caminho para superar a inveja é, como o ladrão à direita, mostrar piedade. Não é? Tem gente, aqui nós já partimos para a cura, né? Tem gente que não tem mais piedade, não tem mais caridade. O terceiro catecismo da doutrina cristã, quando vai falar sobre a cura da inveja, diz assim que a inveja se combate com a caridade. O Fulton Sheen coloca a piedade. Bom, qual é o exemplo que ilustra uma pessoa que não tem caridade ou piedade pelas outras? O próprio Fulton Sheen descreve. Ele diz que um homem conhecido por ser um assassino encontrou a morte nas mãos de seus companheiros criminosos. Né? Mas nos momentos finais, ele pediu para ser recebido na igreja. Foi batizado, recebeu a primeira comunhão, foi ungido e foi dado a ele a última bênção. Alguns que deveriam ter mais conhecimento protestaram contra a igreja, com inveja da salvação de uma alma. Então, tem gente que fala para nós: mas aquela pessoa era horrível. Aquela pessoa passou 99 anos da vida fazendo mal. Aí o senhor, padre, vai me dizer que chega ali no último momento, ela recebe a unção dos infernos, se confessa, pronto, acabou. Está perdoado, vai para o céu. Jesus não pode salvar também os ladrões do século XXI? Fulton Sheen se pergunta: por que Nosso Senhor não estaria ansioso para salvar os ladrões do século XXI? Ambos têm almas. Tanto os ladrões do passado como do presente.
E ele diz mais, parece que a inveja pecaminosa da salvação de um ladrão é um pecado maior até do que o roubo. Né? Então, uma vez foram perguntar a São João Maria Vianney sobre a salvação de uma alma, né, de um suicida que pulou numa ponte no rio. Né? E o cura d'Ars respondeu assim, olha, existe uma pequena distância entre a ponte e a água, e é essa distância que a impede de julgar. Né? Essa distância. Então nós não devemos nos desesperar da salvação de ninguém, nós não devemos ter esse coração tão orgulhoso assim. Bom, essa foi a parte teórica. Agora, o que é que isso diz respeito a mim? Né? Porque você pode dizer assim, mas Frei, eu não conheço nenhum ladrão, eu não conheço ninguém que faz mal assim, e eu quero que todo mundo se salve, mas é em mim. Eu tenho inveja ainda, eu tenho uma tristeza pelo bem das outras pessoas, eu não consigo aceitar. Então, como é que nós vamos combater isso? A parte prática. Bom, o remédio para a inveja é a caridade. Não é? Veja, o catecismo ele é muito claro, ele diz também a cura, ele apresenta a doença, mas diz a cura. No número 2540, olha, a inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência, a virtude da benevolência, a caridade. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Então, olha só, a caridade, a piedade, você tem um coração piedoso, amoroso, né? É isso que você deve focar. Porque se você tem um bom diretor espiritual, ele vai saber dirigir você para qual inclinação, se o seu defeito dominante é a inveja, qual inclinação filha ou filho da inveja que você tem, né? Então, pensando nisso, a sua missão vai ser exercer a virtude oposta. Se for uma inveja que vem mais do orgulho, então a humildade com a caridade. Consegue compreender? Então, fazer atos de caridade. Quando eu digo caridade aqui, é a caridade amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? O ato de caridade, rezar o ato de caridade sempre, pedindo o aumento dessa virtude teologal que se você for batizado já tem, tá bom? Então, pedir o aumento dessa virtude teologal a Deus, tá? Rezando o ato de caridade e agradecendo a Deus pelos benefícios das outras pessoas. Veja aqui o que São João Crisóstomo fala. Quereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando alegria nos méritos dos outros. Então, é questão de treino, treinar a vontade. Eu digo a você um exercício prático. Pega uma lista, tá bom? Você pega seu caderno, né? um papel, tá bom? E nessa quaresma, a partir de agora, tá? Você vê esse vídeo, começa colocando, talvez no final do dia, no seu exame de consciência noturno, uma coisa que você vai agradecer, tá? Se a inveja for muito grande ainda, se você não quiser agradecer por suas coisas, né, você pode colocar, eu agradeço por não ter acontecido nenhum acidente comigo hoje. Né? Mas se for uma inveja muito grande, você começa agradecendo só pelas coisas que você viu nos seus irmãos. Você pensa, aí por exemplo, você lembra do trabalho. Eu vou agradecer hoje porque a pessoa que trabalha comigo conseguiu tirar a carteira de habilitação. Então você agradece, você anota, agradece. E você vai fazer uma lista, né, durante essa quaresma só dos seus agradecimentos, tá bom? Todo dia, sem pressa, para você treinar a vontade, o costume de agradecer, não é? E se você quiser, para mortificar ainda mais, coloca o nome das pessoas. Às vezes você tem uma inveja tão grande das pessoas que não quer nem citar o nome. Dizer assim,
fulana... Não, você não diz fulana. Por exemplo, você diz assim, a minha vizinha comprou um liquidificador novo. Você não diz nem o nome porque isso dói você. Então, anota com o nome também. Agradeço a Deus hoje pelo êxito da viagem, de papapá, coloca o nome, entende? Faz uma lista. Tá? Então tem uma missão espiritual para você, que é continuar fazendo os atos de caridade, não é? E também, se for proveniente do orgulho, atos de humildade, com certeza, mas isso que eu falei para você também, fazer uma lista e agradecer. Um exercício prático que vai treinando aos poucos a sua vontade, a sua consciência também de ser grato pelas coisas. Por tudo nós devemos agradecer, por tudo. Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a inveja. Deus abençoe a cada um que ficou nessa transmissão até agora. Salve Maria, salve José e que viva Cristo Rei.